Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguir Jesus. Projeto de vida 3. Seguir Jesus. Projeto de vida 3. Ok. Vocês se lembram que há 15 dias atrás, semana retrasada, nós vimos o início do nosso projeto de vida. Então, graça supõe natura, a graça se apoia em cima da natureza, a natureza não dá pulos, e tudo o que refletimos no primeiro tema do projeto Os Salmões, acho que todo mundo se lembra muito bem. Agora, o terceiro tema, que vai servir para nós, para refletir, e vai servir também para todos aqueles jovens e irmãos que desejam discernir a própria caminhada espiritual. O terceiro tema é este aqui: seguir Jesus, projeto de vida 3, ok? Já anotou? Podemos caminhar. Vamos iniciar com a história de Pedro. Eu convido a todos a pegar Mateus capítulo 4, 18, 20. Se você pega na tua Bíblia, é muito importante sempre ficar com a Bíblia ao lado. Então nós pegamos o capítulo 4 de Mateus, versículo 18, 20. Vou ler esta tradução da mensagem de Deus que a maioria de vocês tem. Repito, Mateus, capítulo 4, versículo 18, 20. Repito também que é importante que vocês sublinhem a Bíblia de vocês. Que a Bíblia de vocês seja toda riscada, Jesus não vai ficar ofendido, porque depois, quando vocês retomam o trecho, vocês vão ver que se lembra o que estava escrito. Então, sublinha, por favor, e anota algumas coisas importantes que vamos falar. Versículo 18. Caminhando ao longo do lago da Galileia. Então, Jesus está caminhando ao longo desse lago, que é uma grande represa, que é chamado Lago de Tiberíades, uma grande represa. Jesus, viu dois irmãos, Simão, a quem chamam de Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes, pois eram pescadores. Disse-lhes então: segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles, largando as redes, os seguiram imediatamente. Reflita um momento e olha bem como foi o discurso de Jesus. Ele passou, caminhou, ele viu dois irmãos, olhou para eles e não explicou nada. Falou: vem e segue-me. Ele não disse: olha, dá para você ficar um momento me escutando? Olha, o meu plano é assim: pega o papel, olha, ponto primeiro, no primeiro mês eu vou fazer isso, o organigrama de tudo, no segundo mês eu vou fazer isso, no terceiro mês. Jesus não falou uma palavra. Ele disse: vem e segue-me. A escolha dos apóstolos, ela não está alicerçada numa compreensão clara. Projeto, ponto 1, ponto 2, 6 meses,
depois de 12 meses, nada disso. A escolha está alicerçada na confiança em Jesus. E a palavra que ele falou foi: vem e segue-me. Sublinha, por favor, na tua Bíblia, esta palavra: vem e segue-me. Atenção, irmãos, que é realmente fundamental para a nossa vida entender isso. Vem e segue-me. Assim inicia a história de Pedro. Atenção que você pode fazer a comparação e pensar como iniciou a tua história. Qual foi o teu segue-me? Qual foi o teu convite? De qual forma Jesus falou: vem e segue-me na tua vida? Porque se você está aqui, isso aconteceu. Eu não posso ficar muito em cima disso. Eu quis somente que a gente focasse o vem e segue-me de Pedro. Eles estavam lá com as redes, lançando as redes, e imediatamente seguiram Jesus. Agora nós vamos dar um pulo de 20 capítulos. E vamos quase no final, poderíamos pegar o final do Evangelho de Mateus, pegamos o final do Evangelho de João. Ok? Então, damos um pulo de 3 anos. Pegamos o capítulo 21 de João, no versículo 19. Ok? Finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 19. Esse trecho que a gente vai ler agora, ele vem depois do encontro de Jesus com Pedro, quando Jesus fala: me amas tu? Me amas tu? Este encontro de Jesus com Pedro é fundamental, que não dá para explicar agora. Nós pegamos a partir do versículo 19 ou até o 18. Pegamos o 18 que dá para entender melhor. Eu te afirmo, e esta é a verdade: quando eras moço, costumavas apertar teu cinto. Atenção, estou no capítulo 21 de João, no versículo 18, ok? Todo mundo chegou? Sim. Eu te afirmo, esta é a verdade: quando eras moço, costumavas apertar teu cinto e andavas para onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te apertará o cinto e te levará para onde não quiseres. Disse isto para dar a entender de que modo Pedro iria morrer e glorificar a Deus. Pedro entendia muito bem que isso significava a cruz e o martírio. Depois destas palavras, Jesus lhe disse, junto, segue-me. Depois dessas palavras, Jesus lhe disse, segue-me. Você está percebendo que a vida de Pedro iniciou com um segue-me e terminou com um segue-me? Porque aqui estamos no final do Evangelho de João. Você percebe que aqui branco são as últimas linhas do Evangelho de João. Então, Pedro inicia com um segue-me e termina com não somente um segue-me, mas 2 segue-me. Vai continuando a escutar. Versículo 20. Voltando-se, Pedro percebeu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, aquele que na ceia se tinha inclinado sobre o peito de Jesus, perguntando, Senhor, quem é o traidor? Vendo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este, atenção que aqui se vê a natureza de Pedro,
Pedro acabou de trair Jesus. Pedro, ele é igualzinho a nós, orgulhoso e ciumento. Esta, infelizmente, é a fotografia do Pedro. Porque Jesus acabou de falar para ele, você vai morrer, você vai dar a vida por mim, você vai morrer Marte. Aí, lá no fundo, está passando outro, que é o João, discípulo amado. E existia como que a voz que João não teria morrido, né? Mas não foi isso que ele falou. Então Pedro fala, eu vou morrer. E ele não vai morrer, não. Sou eu. Me diga se existe um infantilismo maior, entende? Acabou de trair Jesus, acabou de ser perdoado, Jesus acabou de confirmar o papado dele, de ser papa, apacenta as minhas ovelhas, e ele é sempre igual. E ele não vai morrer, não, só eu vou morrer. Como é muito, não sei se dá para sorrir ou ficar triste, mas é a nossa fotografia, está escrito aqui, Evangelho, entende? Por isso que os evangelhos são verdadeiros, porque se alguém tivesse inventado, não teria colocado estas coisas, entende? Está tudo relatado. Então, olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que você tem a ver com ele? Entende? Jesus era também bem inteligente e extremamente paciente, um verdadeiro mestre, que foi forte na resposta, mas também não mandou Pedro catar coquinho, né? Quanto a ti, Pedro, segue-me. Quanto a ti, Pedro, segue-me. Então, a vida de Pedro começa com um segue-me e termina com dois segue-me. Anotem isso, sublinhem na Bíblia de vocês isso. Repito, a vida de Pedro começa com um segue-me e termina com dois segue-me. Dá para entender em que consiste o projeto? A gente tem um conceito de projeto que não é adequado ao pensamento de Jesus. Quando você projeta uma casa, você acaba desenhando, você pode fazer uma planta baixa, o essencial mesmo, ou você pode fazer uma projeção das paredes, do telhado, no computador, o AutoCAD que você quer usar. Mas aqui não há AutoCAD, aqui não há projeto humano, aqui não há planta baixa nem planta alta. Aqui existe só uma palavra, segue-me. Começa com um segue-me e termina com dois segue-me. Esta é a vida de Pedro. Ok? Vamos caminhando. Tudo que aparece nas slides, vocês podem anotar, por favor, no caderno de vocês, porque anotando você vai se lembrar melhor e depois também, quando você retoma nas mãos estas coisas, você vai entender. E também eu digo assim, estamos gravando vários DVD. Seria muito bom que você escutasse esta reflexão pelo menos 3, 4 vezes, porque a gente deve caminhar rápido e foge muita coisa. Então, se não há um tempo em que você retoma pessoalmente ou as anotações ou o DVD, você vai perder muita coisa. Ok? Então eu convido a todos mesmo a pegar e a refletir pelo menos 3 vezes escutando estas coisas para entender. Sobretudo esses trechos do Evangelho que são tão fortes. A vida de Pedro inicia e termina com um segue-me. A nossa não é diferente. Tudo inicia com um segue-me e termina com um segue-me e vive de um segue-me diário. Me siga diário. Entende? É indispensável, quando você vai atrás de Jesus, entender o que ele chama de projeto. O que ele chama de projeto. O projeto de Jesus não é o projeto de uma passagem de avião. Não é, eu parto daqui,
eu desço em Belo Horizonte, depois pego o avião de novo e vou para Belém do Pará. Não é isso? Eu parto daqui, vou descer em Guarulhos, depois desço em Londres, depois desço em Veneza. Não é assim. Não existe etapa. Para Jesus é uma só etapa. Me siga. Me siga. Então vamos entender bem por que Jesus fala isso. Será que ele está como que menosprezando a gente? Será que ele acha que a gente não tem cabeça suficiente para entender as coisas? Não seria melhor que Jesus pegasse assim o livro da vida e falasse: olha, neste ano de 2014 vai acontecer isso, 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 você vai cuidar desta casa. No ano 2015, querido Michael, você arruma a tua mala e você vai para a Feira de Santana. No ano 2020, querido Michael, você vira e você vai para a Argentina. No ano 2023, querido Michael, você pega a tua mala, você vai para a África. Por que Jesus não faz isso? Ele é ruim. Ele quer, como dizer, nos tratar igual marionete. Por que acontece isso? Importante refletir, gente. E a escolha de Jesus, ele é uma escolha de amor. Não pode ser uma escolha ruim. O que está atrás desta surpresa contínua? O que está atrás deste diário, todo dia? Me siga, segue-me, segue-me. Por que Jesus se comporta desta forma? Vamos tentar entender. Sim. Observem este slide e depois vocês vão anotando. O que está aqui? O homem que está puxando o seu caminho, não é? Caminhando se abre o caminho. Mais você vai em frente, mais você vai abrindo o caminho. Este é um ditado do Brasil, do brasileiro. Vocês conhecem esse ditado? Caminhando se abre caminho. Este é muito significativo, porque o caminho não se abre no começo. Para ser desbravado o caminho, você tem que caminhar. Se você fica parado, não se abre nada. Se Jesus tivesse que explicar de uma vez tudo o que não vai bem em nós, infartaríamos na hora e cairíamos por terra mortos. Se Jesus tivesse que pegar você e falar: olha, escuta, Charles, de você não vai bem isso. Depois também não vai bem isso. E depois não vai bem isso. Falado por Jesus, não por mim. Aí no primeiro golpe, você já dobra o joelho. Segundo golpe, o quarto, você está morto. Se ele tivesse que falar de uma vez o que não vai bem em nós, eu quero ver quem vai aguentar, entende? Você vai morrer de infarto. E até, se Jesus tivesse que falar para o Pedro: Pedro, você é orgulhoso, você é ciumento, é difícil fazer de você um papa. Mas não tem jeito. Não dá a gente parar e contar a história de Pedro, porque a gente deveria ficar aqui uns 6, 7 horas, né? Porém, pensa um pouco como é Pedro. Ele é a perfeita fotografia de cada um de nós. Não tem muito como brincar. Então, se Jesus tivesse que falar para nós o que não vai bem, tudo o que não vai bem, e abrisse a mente para entender tudo o que não vai bem, você infartaria na hora. Agora, por isso, em sua misericórdia, ele, Jesus, nos convida a segui-lo, e caminhando se abre caminho. O caminho se faz caminhando. Todo dia um passo a mais rumo à santidade, todo dia uma ruga a menos. Seguir Jesus te purifica todo dia. O importante é não abandonar nunca o fio de ouro que nos liga a Ele. Agora eu vou explicando, você pode anotar estas coisas enquanto eu vou explicando. Então, irmãos, se Jesus tivesse que nos explicar de uma vez tudo que não vai bem em nós, infartaríamos. Meu irmão,
Se eu converso com você, e toda vez que converso com você uma paulada, uma pancada, aí você vai ficar o quê? Um ET? Você vai ficar um zumbi? Você vai ficar um jeca, que tem medo até de dar um passo, entende? Jesus não pode fazer isso com a gente, porque Ele vê a nossa boa vontade. E Ele é como uma mãe que vê o seu filho. Jesus olha o crescimento nosso. Ele não para assim, como dizer, não fotografa só o negativo. Ele olha como estamos caminhando e fala para nós o que podemos entender. Seria interessante olhar a tua vida passada. Hein? Pensa um pouco. Talvez um dia você se apegou a uma corrente de ouro falso, como dizer, de lata. Aí você achou que esta corrente era legal. Hoje você vai rir. Um dia você se apegou a quê? A um carrinho, o Uno, ou o quê? Uma Redivan, ou uma um Opala. É isso que eu nunca entendi. Como se pode gostar de um Opala? Né? Então, todo malandro gosta de Opala, né? Com vidro preto é o máximo. Digo, não, até o Júlio. Digo, você senta no Opala, quase raspa a poupança no asfalto, porque não é tão baixo este carro. Né? E não sei, evidentemente tem alguma coisa que a pessoa gosta de Opala. Agora, a tua cabeça, ela vê Opala. E Jesus tem paciência, 1 ano, 2 anos. Digo, nossa, será que um dia você vai gostar de mim quanto do Opala? Será que vai chegar este momento? Entende? O que mais você pode gostar? Não sei, uma pessoa pode dizer, eu quero ter R$1.000 no bolso. Aí você ama R$1.000, a conta no banco, mais do que Jesus Cristo. É como se fosse uma coisa de adolescente, entende? Não sei, os adolescentes às vezes têm um sapato particular que está na mão, um tênis, tênis, mas o capítulo é tênis, né? Aí eu tenho um tênis de R$995, tá? Que não tem absolutamente nada diferente do outro. Então, se você pega uma marca do outro e cola no tênis de R$2, dá na mesma. Aí passa a gostar. Só que a tua mente é ocupada. Aí você entende, como se você no teu cérebro tivesse um sapato desse tamanho e um crucifixo desse tamanho. Aí eu amo Jesus, mas na verdade você ama o tênis, porque a cabeça está ocupada. Então, meu irmão, se Jesus tivesse que arrancar tudo, ele te arrancaria o couro, entende? Então, ele um pouco por vez vai te despojando, vai te trabalhando. Um dia é o tênis, outro dia é o palo, outro dia não sei o que, outro dia é uma preguiça, outro dia é uma palavra forte. Você vai aprendendo, um pouco por vez. Entende que aqui está ligado o segue-me, porque a cada dia você aprende alguma coisa. A cada dia você aprende alguma coisa. Caminhando se abre caminho. Caminhando se abre caminho. Como seria bom se você parasse e pensasse: de qual forma Deus me trabalhou? De qual forma Deus me trabalhou? E nestes anos que eu estou caminhando, eu sou ainda um moleque ciumento, como posso dizer, invejoso. Eu estou crescendo, eu fui purificado, mas anota as coisas, entende? Quando você fica por tua conta, anota de que Jesus me purificou, como Ele me fez crescer. E deve ser concreta esta coisa, não deve ser assim, com florzinhas. Porque quando Jesus tira um Opala, quando Jesus tira um tênis, isso dói pra caramba, hein? Porque neste momento você se afeiçoou ao Opala. Dá para entender? Você, Fabrício, está afeiçoado a quem? Tem alguma coisa?
Nada não. Deve ser um caminhãozinho que tem uma... Deve ter um caminhãozinho que está chegando, não é? Porque uma pessoa pode até construir na sua cabeça, estou fazendo exemplos à toa assim, mas na cabeça, de repente, uma pessoa pode até fazer esta imagem, o caminhãozinho, isso é bom, isso... Você já viu a criança que vai dormir com o seu modelinho, a maquininha, não? De baixo, que vai agarrado ao modelinho, ao carrinho, entende? Mais ou menos é a nossa assim. A gente quase que vai dormir abraçado ao caminhão baú que está chegando. E isso tudo é algo que Jesus tem que tirar do nosso coração, porque senão não dá certo. E para um pouco e pensa assim. Pensa, porque depois pode até vir coisa um pouco maior, entende? Um dia você pode ficar afeiçoado à tua namorada, esperamos que assim seja, né? Dia 11 de outubro vamos casar, Williams, Tá tendo um pouco de medo, Williams? Tá conseguindo entender que você está casando? Que eu gosto de fazer o noivado um pouco antes, assim a pessoa vai tendo vários meses para assimilar a coisa, entende? Para que todo dia, é pouquíssimo, o 11 de outubro já está aí, entende? Praticamente você já está casado, já está vivendo com o Adriano, entende? É bom você pensar nisso, cadê a casa, cadê os móveis, cadê... como eu vou fazer? Então, ele se afeiçoou a Adriana. Bom, melhor do que um caminhãozinho, um tênis, espero que é um ser humano, Adriana. Mas também Adriana não pode ser o fim último, porque vai chegar um momento que Deus vai te desapegar de Adriana. Não que você vai perdê-la e nem deixá-la, só que vai assim ter um relacionamento diferente. Mas tudo isso acontece com o tempo. Acontece com o tempo. Então você pode parar e se perguntar: Jesus me libertou de quê? E não existe ninguém, entende, que esteja livre, é santo, imaculado, é puro, que não esteja apegado a nada. Isso é uma besteira, gente. Uma besteira. Não é possível. Não é possível. Veja um pouco, se você não está apegado a algum sapato que você tem, algum chinelo, dá a um outro. Aí você vai ver se você se sente mal, né? Uma blusa, que mais uma pessoa pode... Alguma coisa que você acha que você está desapegado. Para experimentar se está desapegado mesmo, então doa. Entende? Não se auto-engana. Isto eu tenho, mas eu estou desapegado. Mentira. Se você está desapegado, você dá para um outro. Ok. Mas eu quero só dizer assim, que se Jesus ficasse arrancando de nós, de uma vez, todos os tumores que temos, aí pronto, não vai sobrar pele, não vai sobrar carne, tem que tirar tudo. Aí ele um pouco por vez vai curando a gente. Então, este é o motivo pelo qual, por amor, Jesus não te mostra de vez o que você é. Ele te mostra o que você consegue entender naquele momento, naquele dia. Ele te mostra o tanto que você pode corrigir. Agora, ele não te mostra mais. Para você já é muita coisa. Nossa Senhora, devo renunciar a isso, devo mudar isso, os meus tênis vão embora, o meu pala vai embora, a minha casa vai embora, aí eu não vou ficar sem nada, como é que vai ser a minha vida? Entende? Aí para você é o máximo. Aí passa uns 6 meses e você via que não era nada. E via que tem muita mais coisas. É a paciência de Jesus. Então, repito que o segue-me, ele respeita o teu limite. Vamos caminhando mais ou menos. Do mesmo jeito, podemos dizer que se Jesus nos mostrasse de vez todo o percurso da vida, da nossa vida, o susto seria tanto que desmaiaríamos e ficaríamos sem força. Atenção que aqui não estamos falando de defeitos. Se Jesus mostrasse para nós todo o percurso da vida, não os defeitos, o percurso da vida,
o susto seria tanto que desmaiaríamos e ficaríamos sem força. Mas graças a Deus não conhecemos o futuro. A cada dia basta a sua pena. O importante não é saber exatamente o que acontecerá. O que importa é seguir aquele que nos guia. Ele, Jesus, é a nossa bússola, Ele é o nosso norte. E aqui eu convido a refletir, entende? A pensar assim. Os defeitos é uma coisa negativa, mas o percurso é uma coisa positiva, entende? Aí eu olho a Mirna aqui na minha frente. Ela entrou na Missão Belém, vamos que vamos, depois discerniu que era este o seu lugar. Era uma moça assim, cheia de vida, de entusiasmo, mas uma moça, igual tantas pessoas. E de repente se encontra na Missão Belém. Aí de repente tem que acompanhar o noviciado. De repente tem que acompanhar o postulantado. De repente mestra das noviças. De repente tem uma responsabilidade da vida de 10 pessoas. Se eu tivesse falado isso quando eu tinha 18 anos, bom, primeiro não teria entendido. Segundo, eu, pelo amor de Deus, eu vou para outro canto. Teria infartado. Sairia correndo. Hein? Mas também o coitado do Williams, por exemplo, que eu vejo, ele cuidava tranquilamente de uma casa de velhinhos, até para melhorar a sua cabecinha de agiota, de não sei o que, de malandragem, se purificou assim mesmo. Aí ele pensava que a vida fosse cuidar de uma casa. Aí, olha, Williams, que tal assim tomar conta desse bom samaritano, 3 casas? Aí, um pouco infartou, um pouco ficou feliz, aí deu para caminhar 3 casas. Aí, depois de um pouco, ele achava que era o máximo, né? Depois de um pouco, que tal dar uma olhada também na Santa Clara, na Casa São João, na outra casa que tem, La Salete? Tudo bem. Que tal dar uma olhada no Varjão? Que tal dar uma olhada em Ribeirão? Que tal? Hoje está com quantas que tem que ajudar? Quase 20. Quase 20 casas que deve ajudar. Mas é claro que não é ele que toca as casas, é Michael, é Amarildo, é quem mais tem? O Fábio. Não está sozinho, né? Gregório. Cadê você, Gregório? Isso. O Michael Peter, sim. Dona Elaine. Entende? Porém, tem vezes que eu vejo a cabeça do Williams ferver, parece que sai fumaça. Mas, nossa, eu estava tão tranquilo, sossegado na minha vidinha. Agora devo pensar em tudo isso. Dá para entender que se eu explicasse o percurso da vida, você infartaria. Você não vai entender. Eu pelo menos infartaria, entende? Se Jesus tivesse me explicado no começo, quando começou a Missão Belém, que meu único objetivo era ficar debaixo do viaduto do chão e ficar um pouco com o pessoal da Praça do Correio, eu falo para vocês sinceramente que nunca teria pensado que a Missão Belém se tornasse de 140 casas, que parece bastante incontrolável. Assim, eu faço o que posso, igual a vocês, mas a Missão Belém caminha. Então, se alguém tivesse me falado isso, eu acho que não, sempre procura um outro, faça uma outra coisa. Mas Jesus é muito esperto. Ele te puxa, te conduz, aí te leva. Quando é metade do caminho que te mostra o outro caminho, é muito tarde para voltar atrás. Aí você tem que seguir. Você já eu não sei se vocês já experimentaram isso na montanha. Um dia eu fiz uma excursão na montanha. Já fazia tempo que não ia, mas um amigo meu, missionário, quis me levar nesta montanha. E na montanha tem uma parte que na língua italiana chama ferrata. Ferrata significa que tem uma parte de rocha muito perigosa, tipo uma parede de 200 metros de rocha. Aí você tem que atravessá-la. O trilho é desse tamanho e tem um cabo de aço que você pode se apegar. Mas quem tem dinheiro pega
como dizer, um negócio que coloca na cinta e coloca no cabo de aço, ele vai. E quem não tem dinheiro, não vai. Quer dizer, eu e os meus amigos, aí tem que caminhar segurando, só que tem 200 metros abaixo e 200 metros acima, né? Aí você pensa, puxa, embaixo não vou, em cima não vou, para trás não vou, que tem mais 200 metros para frente, eu tenho medo. Aí você escolhe. E o que acontece? A gente foi caminhando por este cabo de aço, eu falei, nossa, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu posso até arriscar alguma coisa para os pobres, mas arriscar desse jeito aqui não é o jeito. E o problema é quando uma outra pessoa vem do outro lado, o que vai acontecer? Que você tem que ficar assim, ela passa embaixo, aí você olha para trás. E tem só a tua mão que te salva, entendeu? Só que quero dizer, chegando na metade da parede, não dá para voltar atrás, porque dá o mesmo percurso que ir para frente. Então você fala, Senhor, me ajuda, que depois disso eu não vou repetir mais. Às vezes a vida é assim, entende? Deus te leva até metade do percurso, quando chegou esta metade do percurso, então você tem que continuar. Ele é muito, muito esperto. Outra coisa que eu falei para o Frei Hans, ultimamente, que Deus é muito, muito esperto. Quando começamos a ir na rua com a Cacilda, com outros jovens no ano 2001, o nosso desejo era levar o cafezinho. A gente pensava, coitado, estão dormindo na rua, são pobres, não tem nada, né? A gente não conhecia a droga, tudo, o tráfico. A gente achava que era o cafezinho. E levamos o cafezinho por quase um ano e 2 meses. Aí, de repente, começamos a ver quanto dinheiro tinha no bolso destas pessoas. Falei, poxa vida, mas como dorme na rua, tem R$2.000 no bolso, como é que funciona? E começamos a dormir lá para entender. E quando descobrimos todo o mundo da droga, do tráfico, não dava vontade de ficar. Mas era muito tarde para voltar atrás. Então acabamos ficando na São Missão Belém. Entendemos que a pobreza não é dormir no chão só, a pobreza é algo que afeta o coração. Mas este é o ponto. Jesus, ele te acompanha e a tua cabeça não tem capacidade de entender todo o percurso. O teu coração não tem capacidade de entender tudo o que vai acontecer na tua vida. Ele passa de você. Ele é mais do que você. O percurso, aonde você tem que chegar. Então, a nossa cabeça é muito pequena. Nosso coração é muito pequeno. Fazer um projeto no papel, fazer a planta baixa na tua vida e colocá-la no AutoCAD, não funciona. Porque você não sai do lugar. Você raciocina tudo com critérios muito humanos. E Deus quer bem mais de você. Sim. Vamos caminhando mais um pouco. Não há outra bússola além dele, Jesus. Não há planejamento além dele. Não há mapa além dele. Não existe possibilidade nenhuma de fazer alguma coisa boa neste mundo sem seguir Jesus. Inclusive, o nosso projeto de vida é um projeto entre aspas, porque o único objetivo a curto, médio e longo prazo é seguir Jesus. Será Ele a nos levar para outros mares. Entende? A bússola da nossa vida, a bússola é o que você possui para se orientar. Não é assim? Vocês conhecem a bússola, entende? O nosso norte, a agulha da bússola é Jesus, aquele que te indica o caminho. Você está perdido no mar da vida, você está perdido na floresta da vida. Anota estas coisas que estão nessas slides, porque depois, por tua conta, você vai entender tudo isso, vai refletir sobre tudo isso. Atenção que vai copiando, eu vou explicando outras coisas também.
Atenção, porque quando uma pessoa é superficial, quando uma pessoa não quer caminhar com Deus, ela fala uma frase: eu vou decidir o que vou fazer da minha vida. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu decidi que vou fazer isso. A pessoa não pergunta o que Jesus pensa. A pessoa não considera Jesus como a bússola da vida. Não, a pessoa não leva em conta para onde Jesus vai. Entende? A pessoa fala: o que eu quero fazer? Bom, com as tuas forças você vai ser igual um tatu, ou igual uma ratazana que fica debaixo do chão. Você não sai do chão. Você poderá cavar muito buraco, você poderá cavar muita galeria, mas ao céu você não chega. Você tem uma inteligência de um tatu ou de uma ratazana. Não sonhe de chegar no paraíso ou no céu. Para você chegar no céu, você tem que olhar a bússola. Para onde é que eu vou? Qual é o rumo da minha vida? Ok? Atenção que, repito, o projeto de vida a curto, médio e longo prazo é Jesus. O que vou fazer hoje? Jesus me fala no diário espiritual. O que vou fazer amanhã? Vamos ver. Médio prazo, Deus me chama a cuidar de uma casa em Ribeirão Pires. Jesus me chama a cuidar de uma casa em Aparecida. Médio prazo. Longo prazo, Deus vai me mostrar a sua vontade. Deus vai me dizer para onde eu devo caminhar. Ok, irmãos? Porém, atenção, a morte da vida, do teu ser, a tua morte está no momento que você fala: vamos ver o que vou fazer. Eu vou decidir o que vou fazer. Coloquei na cabeça de fazer isso. Esta é a tua morte. Porque você abandona a bússola, aí você anda. Atenção que pode ser que você anda no sentido contrário, entende? Por exemplo, eu quero chegar em Belo Horizonte. Eu sei que Belo Horizonte está a norte. Aí de repente perco a bússola. Eu vou para Curitiba. Aí eu posso até caminhar rápido, mas mais caminho, mais me afasta. Ok, irmãos? Então, precisa viver abraçados a Jesus e não perdê-lo de vista. Senão a gente fica igual barata tonta. Não sabe mais para onde se direcionar. Sim. Observa este slide aqui, que vamos explicar. Sozinho Pedro não conseguia nem imaginar que teria se tornado um grande pregador até um papa. Agora, me fala um pouco. Tem um coitado de pescador. Se Jesus tivesse chegado lá, fala: olha Pedro, olha, este é o teu programa de vida. Eu sou um político, agora eu tenho um programa para você. Aí você vai me seguir por um ano, depois segundo ano, já você vai ser chefe dos apóstolos. O terceiro ano eu vou embora, te deixo tudo, a chave e tudo. E no quarto ano você vai fundar a igreja em Roma. No quinto ano você vai ser famoso. No sexto ano todo mundo vai quase se ajoelhar aos teus pés. E depois eu vou te dar a chave do paraíso e tudo. Então você vai se tornar papa. Você acha que um coitado de pescador teria entendido que ele iria ser papa? Nem sabia o significado da palavra papa. Era necessário Pedro seguir Jesus para descobrir o que era da vida dele. Jesus não tinha nem palavras e nem conceitos para ele entender. O que Pedro conhecia era peixe. O que Pedro conhecia era barco. O que Pedro conhecia era a rede. Mas Pedro não conhecia Papa, igreja. Não podia conhecer estas palavras. Jesus devia criar no coração de Pedro, na cabeça de Pedro, novos conceitos.
devia criar novas ideias, devia criar novos amores. E isso não é coisa de boca para fora, é necessário seguir Jesus. Dá para entender? É um projeto vivo que ele se constrói enquanto você caminha. É um projeto vivo e que Jesus cria em você enquanto você caminha e que não é possível determinar quando você começa. Ok? E se você quer sonhar alto, então não faça planos. Se você quer sonhar alto, então não faça planos. Não faça planos. E eu gostaria muito que a gente, irmãos, pudesse parar um momento. Aí vocês vão me escutando o que eu quero dizer, porque eu quero partilhar uma coisa que para mim é um grande sofrimento nesse tempo, um grande sofrimento. Muitos de vocês estão fazendo as promessas, fizeram as promessas e estão se preparando para fazer as promessas, okay? Ou estão continuando a renovar as promessas. Eu fico assustado quando vejo como posso dizer, a falta de entendimento e de compreensão. Não quero fazer nomes porque estamos gravando, mas uma pessoa acabou de fazer as promessas, neste Natal. Acabou de fazer as promessas neste Natal. Aí de repente coloca na cabeça que quer viver com uma mulher. E sai. E vai viver com uma mulher. Mas eu digo, meu irmão, até no mundo assim, no mundo existe a frase pagar promessa. Se uma pessoa faça uma promessa à Senhora Aparecida, ele sabe que antes ou depois deve ir para este lugar e pagar a promessa, acender uma vela, não sei o que ele quer fazer, é ou não é? Não existe no mundo esta frase pagar promessa. E cada um de nós tem o conceito que se você fez uma promessa, você vai pagar esta promessa. Senão, melhor seria não prometer. Ninguém obriga você a prometer. Não foi Nossa Senhora que colocou um revólver na tua cabeça e falou, você tem que prometer. Foi você que quis prometer. Então, você prometeu, você mantém. Aí eu conversei com esta pessoa e falei assim, meu irmão, você acabou de fazer a promessa. Aí ele me responde, sim, mas eu não quero. Como não quer? Então, quem é que vai te entender? Você queria no Natal, agora estamos no começo de fevereiro, você me fala, não quero. Sim, não quero. Digo, meu irmão, você está mexendo com Deus, você não está mexendo comigo. Está mexendo com Deus? Como é que você oferece uma coisa a Deus, como oferecer a tua vida, uma torta a Deus, aí de repente você pega de volta. Melhor seria não ter feito nada. Você imagina, não sei, uma pessoa chega numa casa de Araceli, não sei, e doa um carro. Aí a pessoa fica toda contente, nossa, as mulheres nunca tiveram um carro, uma Kombi. Fica toda feliz. Depois de uma semana, vai lá e leva o carro de volta. Mas no começo ela fala, eu te dou esta perua. Aí depois de uma semana vai lá e tira a perua. Não seria melhor nem ter levado a perua? Você não faria sofrer a pessoa, não é? Aí você faz as promessas para Deus. Aí de repente você volta para trás. Mas digo, que necessidade tem de fazer as promessas? Isso não se faz, nem a nível humano, nem a outro nível. Aí eu não quero. Atenção, porque
Esta palavra não quero, quando você assumir um compromisso com Deus, ela é muito negativa, hein? Entende? Eu costumo dizer que quando uma pessoa está no mundo e não conhece a Deus, Deus até protege, entende? Até ajuda. Aí ele rouba, faz coisa errada, mas ele não tem conhecimento do que é o justo. Porém, depois que você viveu na missão, e você tem conhecimento e faz uma coisa errada, meu filho, atenção, porque você está se entregando na mão do capeta. Ou pelo menos você está saindo da bênção de Deus. Não é Deus que te abandona, não. É você que coloca um guarda-chuva, assim, e esta chuva que seria a graça de Deus, ela não cai em cima de você. Porque você decidiu fazer um outro caminho. Então, a maior tristeza que eu tenho na vida é ver uma pessoa, neste caso estou falando de um de vocês, mas posso falar também de missionários, que abraçaram a vida religiosa e pegaram outro caminho. Isso é algo que não é de Deus, que Deus não pode abençoar. Não pode abençoar. E se você olha isso que estamos falando, de Pedro e dos apóstolos, você vai entendendo. A pessoa estava seguindo a Jesus e de repente fala, não quero. Tente imaginar se São Pedro, chegando a 1 ano e meio, 2, de seguir Jesus, falasse, não quero. O que seria de Pedro? Irmãos, a gente sabe o que aconteceu com o jovem rico, chamado jovem rico. Que Jesus falou, vá, vende o que tens, dá aos pobres, venha e segue-me. Ele se foi embora triste. Que coisa engraçada, hein? Podia ir embora feliz. Ele não queria se livrar do dinheiro, então significava que estava feliz em ficar com o dinheiro. Mas foi embora com o dinheiro e com a tristeza. Dá para entender? E não conhecemos nem o nome deste rapaz. Não conhecemos quem ele é. Se perdeu. Ele podia ser um apóstolo, podia ser uma grande pessoa. E não é ninguém. Porque saiu da vontade de Deus. Jesus falou, segue-me, e pronto. E ele abandonou tudo. Atenção, meu irmão, que, pelo amor de Deus, nunca pense que é você que faz o projeto de vida. Nunca pense que é você que decide. O projeto de vida consiste em responder a Deus, em seguir a Deus. E ponto. Se uma pessoa viesse procurar a mim, ou talvez alguém de vocês mais velho, e falasse, olha, eu quero ficar na missão Belém. Bom, muito bem. Daqui a um pouco eu quero ser coordenador, e depois de um pouco vou ficar assessor, e depois de pouco vou virar Anauim. Alguém me ensinou que para virar, só lobisomem que vira lobisomem. Mas eu vou virar Anauim. Gente, mas como é que funciona? Não é você que determina a tua vida, é Deus que determina a tua vida. E ser assessor Anauim ou coordenador é só um peso a mais, nada mais. Me dá, como se fosse no mundo, me dá uma posição, me dá um ibope, não sei o quê. Tonto. Nunca uma pessoa conseguiria cumprir a sua missão de coordenador monitor se acha alguém, entende? Não é assim. Mas, sobretudo, não é possível você determinar a tua vida nunca, no âmbito espiritual. Nunca. O âmbito espiritual não é um âmbito humano. Agora eu sou operário, depois me torno encarregado, depois me torno encarregado de um grupão, depois me torno encarregado de uma fábrica. Não é isso. De forma alguma. É Deus que determina o teu caminho. E se um rapaz viesse me procurar, me falasse assim, padre, eu decidi me tornar padre. Nossa Senhora, este aqui tem um problema no cérebro.
Isso não... eu vou dizer, bom, tudo bem, meu filho, vai lá, vai na casa de acolhida, vai fazer a triagem, vai ver se passa um pouco esta coisa, se você muda o percurso. Não é eu decidi me tornar padre. Ele poderia me dizer, eu senti um grande desejo de ser padre, não sei se sou digno disso, não sei se é isso que Deus pensa, mas é um desejo do coração. Ok, aí eu vou acreditar, podemos começar o discernimento. Mas se me fala, eu decidi, aí você tem um problema na cabeça. Que não é você que decide, é Deus que decide. Ok? E a mesma coisa é para vocês. Hein? Pelo amor de Deus, gente, sempre pense nisso. É Deus que chama, é Jesus que chama, e não é você. E quando você seguiu Jesus por 3, 4, 5 anos, nunca saia da tua boca a palavra não quero. Porque melhor seria não ter começado. Quando a porca volta para o seu lamaçal e quando o cão volta para o seu vômito, melhor seria não ter começado o caminho. É a segunda carta de Pedro. Né? É a mesma coisa assim. Quem segue Jesus, começa a seguir Jesus, não volte atrás. Vamos caminhando. Por isso, fazer a vontade de Deus é o melhor planejamento e investimento. Anota essas 3 linhas e depois vai me escutando. Fazer a vontade de Deus é o melhor planejamento e investimento. Se você quiser ser inteligente, então deixe Deus pensar em você. Se você quer ser inteligente, deixa Deus pensar em você. No lugar de você, no coração de você. Porque nunca um homem terá a intuição de um Deus. Deus te fez, também sabe como te fazer feliz. Muitas vezes, a gente corre atrás do nosso prejuízo. Mas quem sabe exatamente o que faz a gente feliz é Deus. É um pouco como uma criança que vê, não sei, 10 quilos de chocolate. A criança é capaz de comer, não digo 10 quilos, mas 2 quilos. Aí depois vou ver o que vai acontecer. E a mãe que sabe quanto chocolate é bom para a criança ou não é bom. Deus é que te fez, Ele sabe o que te faz feliz. A vocação é um chamado à plena felicidade. A vocação é um chamado à plena felicidade. A plena realização de todas as forças que estão em ti, que você nem conhece. É só obedecer. Anota, por favor, esta última frase. É só obedecer. Igual escutar prestando ouvido muito atentamente a essa voz, como é aqui a fotografia do desenho. É só obedecer, é só prestar ouvido a esta voz. Isso é que é seguir Jesus, isso é o projeto de vida. Esta imagem da pessoa que escuta é a imagem do teu projeto de vida. E atenção, que vocês aprenderam desde a triagem que a palavra obedecer é feita de 2 partes. Esta parte que significa assim, obedecer em latim audire, em latim, porque esta palavra vem do latim. Então, significa se colocar, se portar em relação a alguém. Audire, áudio, é escutar. Então, a palavra obediência significa escutar desta forma. Eu estou escutando bem, estou escutando muito atentamente. Eu não vou perder uma vírgula do que você fala. Eu vou entender até o teu respiro, o suspiro. Entende? Esta é a palavra obedecer. Isso a gente aprende desde a triagem na Missão Belém. Agora,
obedecer ao plano de Deus, obedecer ao desígnio de Deus, significa colocar o teu ouvido espiritual assim: eu vou te escutar, Senhor. O que você quer de mim? O que você quer de mim? É isso todo dia, toda hora. Maldito o dia que você fala: já entendi. Agora acabou. Agora vou sentar, agora entendi tudo. Este é um dia maldito que você está saindo do plano de Deus. Este escutar é todo dia, toda hora. E atenção que existe coisa que nos deixa cegos, cegos. Porque quando alguém começa a namorar, ele perde a estrebeira da vida. Não entende mais nada. Aí está coordenando um sítio, aí se esquece de uma coisa, esquece de outra, vai voando, voando, aí de repente o sítio cai porque ele tem a cabeça na namorada. Ele está escutando a namorada, ele não está escutando a Deus. Isso é maldito, ele vai cair, porque a namorada não é Deus. E se você tem uma responsabilidade, seja sério, não fica de cabeça voada. Audire, escutar atentamente, escutar cuidadosamente. Isso é. E atenção que esta escuta, meu irmão, pelo amor de Deus, vocês que são os mais velhos da missão Belém, ensinem os outros a escutarem. Por exemplo, me chega a notícia aqui que nas casas de vocês tem continuamente DVD estúpidos. Não. Colheita Maldita, Jogos Mortais, Tropa de Elite, O Grito, Pacto Infernal, como já falei a outra vez que estava na casa de vocês. Quando não são filmes pornográficos, etc. Agora me diga, aquelas pessoas que colocaram este filme, que assistem este filme, de qual forma estão escutando o diário espiritual? Eles estão fazendo assim a Deus ou a Tropa de Elite? Estão fazendo assim ao Pacto Infernal ou a Deus? Atenção que vocês são vigias e pastores, e não saia da boca de vocês: não sei, porque veio a visita, eu não posso controlar tudo. Que discurso é este, gente? Não posso controlar tudo. E o coordenador está lá para quê? E atenção que a partir de hoje nós vamos colocar uma consequência e uma punição. Se você encontra um DVD desse tipo, o coordenador volta para a triagem. Ou o coordenador passa todo dia e limpa desses malditos filmes que estragam, que ele não consegue escutar a Deus quando tem na cabeça um filme de violência ou de sexo, ou a gente não está construindo nada. É inútil você explanar a palavra e não fazer limpeza. Entende? Não é possível isso. Você é responsável das tuas casas. Existem os assessores, existem os coordenadores. Eu entendo que de repente você viaja e não fica no sítio, não fica na casa, mas existe o Erivan, existe, estou falando de Jardim, mas poderia falar de outras casas. Nós estamos empesteados, igual o percevejo da Cracolândia, destes DVD. Está na hora de acabar. Isso não é só Missão Belém. Também o Frei Hans me disse que é um problema para eles isso. Mas, pelo amor de Deus, a partir de hoje, avise seus coordenadores, se vocês, ou eu, ou nós, encontramos um filme assim, pior para o coordenador que ele não cuidou. Como a gente coloca a toalha de banho no banheiro, e a escova no banheiro, no vaso, assim olha, é só pegar o DVD e dar uma pisada em cima. Acabou o DVD. E se ele descobre quem trouxe esse DVD, manda o rapaz para a triagem. Está na hora de aplicar a severidade, gente. E não pense que uma pessoa que assiste uma coisa assim, a um DVD pornográfico, ou como era na casa de Varginha, que mandei a Fátima, olha no celular lá, como é o celular. Aí manuseia um pouco, pronto, e
encontrou uma foto pornográfica. Entende que o coordenador que tem aquele celular, ele está escutando a Deus ou está escutando uma mulher pelada? Ele está olhando para o diário ou está olhando para a mulher pelada? Estamos tornando vão e inútil qualquer esforço. Você está enchendo um saco furado. Melhor seria você não explanar a palavra, ir na casa e fazer limpeza. Precisamos acabar com esta história. Senão esta história vai acabar com a Missão Belém. Por favor, pelo amor de Deus, peço que faça uma guerra a este tipo de filme. E que fique expulsado da Missão Belém. Mas é Deus que pede, não sou eu que peço. Porque este tipo de coisa, ela, entende, não é uma tentaçãozinha assim. Entra no sítio uma mulher mal vestida, um coitado de irmão fica atraído. Amém, eu entendo, é coisa pequena. Eu não queria ele fazer isso, foi tentado. Mas quem guarda um DVD, ele pensa, eu vou guardar, vai chegar o momento que vamos assistir, vai chegar o momento. É muita coisa na cabeça. O nosso cérebro, ele ocupa muitos neurônios para pensar nisso. Então, no final da conta, vai se imprimir no cérebro a tropa de elite mais do que o diário espiritual. Aí você já sabe para onde vai esta coisa. Que não precisava ficar na Missão Belém se você fica escutando as porcarias do mundo. Você não constrói nada. Reflita muito, muito bem, entende? Graças a Deus, um dia o William vai casar, outros já estão no caminho do casamento, se este for o caminho. Mas fica tranquilo que o matrimônio não vai ser o filme pornográfico que aparece lá. Não, a tua esposa, uma filha de Deus, ela não vai submeter aquelas besteiras dos filmes, entende? Então nós precisamos limpar o campo e nos ajudar. Já é de sobra o que vem na nossa cabeça. Precisa construir o bem. E atenção, porque a gente deve cuidar de nós mesmos. Fiquei sabendo que no sítio de São Miguel Arcanjo houve um choque de um rapaz na triagem, que até, não sei se vocês mesmos trouxeram da Cracolândia, aí você estava passando, ele te deu uma cabeçada, uma coisa... Aí ele, assim, apertando e chorando, falou, eu vou perdoar, eu não vou revidar. Aí a cabeçada, saí da casa assim, andando, né? Aí tava o Danilo lá, o Danilo ficou na casa lá, eu saí, tipo, me deu a cabeçada, na hora, tipo, deu aquela reação de choque, assim, né? Que eu vi ele sangrando, me deu a reação de choque, eu fui sair da casa, assim, o Danilo foi pra casa lá. A casa lá e controlou lá a situação. Ele foi, mas a reação dele foi, eu vou perdoar, eu não vou revidar, eu vou perdoar. Por que Erivan reagiu assim? Porque na tua cabeça tem o Evangelho, porque na tua cabeça tem Deus. Se na tua cabeça tivesse a tropa de elite, aí você já sabe o que vai dar. É muito simples. Já é difícil lutar. Se você não se ajuda, Deus nos sacuda, entende? Falando também para usar também as músicas, né? Tem muito irmão que ouve funk dentro de casa, sabe? Funk, samba, essa coisa. Aqui o Gilson está dizendo que vocês todos têm um celular, normalmente, assim. Inclusive, até no domingo, vocês isso, eu ainda não refleti, mas aceitei que libera para fazer ligações e libera o celular da pessoa. Pensa bem. De fato, agora vou falar para vocês, coordenadores e vice, vocês têm um celular. Este celular, ele contém músicas, ou pode ser inseridas músicas. Aí pega o fone e fica escutando funk, ou fica escutando coisas que não têm sentido. Se o dia inteiro você escuta esta música, meu filho, atenção, que você vai ser o que a música fala. Entende?
tem consequência isso. Não venha se confessar só dizer, escutei música do mundo. Não, você quis fazer a tua cabeça com as músicas do mundo. Você colocou ouvido no fone destas músicas. E muitas vezes os celulares que a gente tem são aqueles do plano que vem, então não tem nem como ter outros celulares. Só que às vezes são bons. Aí pega um chip, que não é o chip normal, com R$15 você tem acesso à internet, qualquer porcaria e tudo. Bom, gente, o que a gente pode fazer? Controlar até as cuecas, até você tem que se virar, tem que ter uma consciência. Agora, se nós pegamos um irmão que fica no sítio com frango de engorda e que fica escutando funk e todas estas coisas, então veja um pouco, saiba que não está acontecendo restauração nenhuma. Ele vai cair. Precisa que vocês parem e acompanhem a pessoa e proporcionem para ele algo que ajuda. Difícil é pra caramba. Porém, nós precisamos organizar as nossas forças para fazer limpeza. Não sei se consegui me explicar. Vamos passar em frente então. Mais uma. Seguir Jesus significa segui-lo todo dia, toda hora, todo instante, porque se você perder de vista mesmo por um só momento a tua guia, então você ficará totalmente perdido na escuridão deste mundo. Seguir Jesus significa segui-lo todo dia, toda hora, todo instante. Entende? Porque imagina esta ovelha. Nós somos todos ovelhas do Senhor. Se uma ovelha fica perdida no deserto, para onde vai? Para onde vai? Ela pode ser uma presa fácil do lobo, ela pode cair nos espinheiros e ela vai morrer definhando de fome, porque não sabe para onde ir. Então, se você perde de vista Jesus um dia, cadê ele? Você fica perdido, ansioso. Então, meu irmão, esta é a nossa natureza. E quando a gente fala assim, projeto de vida, este é o autêntico projeto de vida. Agora, meu irmão, o mundo, ele conhece, como já disse nesta palestra, outros projetos de vida, que são melhores do que uma vida à toa, são melhores do que uma vida de maloca, são melhores do que uma vida louca, de rua, ok. Pelo menos você fala, o que você quer? Você quer estudar, você quer trabalhar? Já é alguma coisa melhor do que a vida louca, mas é infinitamente menos do que este. Então, quando o irmão entra na nossa casa, nós podemos propor para ele um projeto de vida até normal, como dizer, você vai querer trabalhar, você vai querer, vamos sair da vida louca, vamos tentar colocar os palitos na nossa vida, o estudo, o trabalho. Porém, se com este irmão nós conseguimos chegar um pouco mais profundo, então vamos propor este projeto, que é escutar Jesus. A curto, médio e longo prazo, escutar Jesus. Sempre. Ok? Vamos caminhar mais um pouco, que devemos terminar. Seguir Jesus não é difícil. É só fazer a sua vontade a cada instante. É só se acostumar a fazê-lo feliz um passo após o outro. Longe ele te levará. Um passo após o outro, longe ele te levará. Por isso, a primeira coisa a ser feita é tornar-nos discípulos, como fala o documento de Aparecida. Não pode existir um missionário que não seja discípulo. Anota só esta frase aqui. A coisa mais importante é tornar-nos discípulos. A coisa mais importante é tornar-nos discípulos. Um discípulo é alguém
que escuta atentamente e segue o Mestre continuamente. Fazer a vontade de Deus um momento após o outro. Olha, meu irmão, se você pegasse na tua Bíblia e pegasse os Evangelhos, né, e você fosse lendo os diálogos de Jesus com os seus apóstolos, e você fosse vendo como Jesus guiava os apóstolos, é uma coisa de loucos, entende? Jesus está em Nazaré e de repente vai para Cafarnaum, de Cafarnaum vai para Caná, de Caná aí vai para Jerusalém, que dá 130 quilômetros, volta para Galileia, fica andando nas aldeias, não há um momento de sossego. E Jesus andava com os 12 apóstolos e com várias discípulas, com todo o problema também das mulheres que não têm facilidade igual os homens para andar e se locomover. Não tinha um dia que dormisse no mesmo lugar. Eu não sei se dormia num barraco, se dormia debaixo de uma árvore, não sei onde dormia, mas que ele andava. E nesses dias, ontem, o Evangelho falava, Jesus estava andando pela Galileia e não queria que ninguém soubesse porque estava ensinando aos seus apóstolos. Estava andando pela Galileia e chegou em Cafarnaum. Então, quero dizer, não são os apóstolos que determinam para onde ir, é Jesus que determina. E quando, de repente, Jesus fala assim, vamos para Jerusalém. Os apóstolos não querem ir para Jerusalém, não. Porque Jesus fala, vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem, ele será morto, será cuspido, zombado e morto. Aí eles falam, não vamos para Jerusalém, não. E Felipe, de repente, fala assim, tá bom, ele quer que vamos morrer nós também. Como dizer, puxa vida, não tem jeito, temos que acompanhar. E dá para ver que quem comanda é Jesus, quem conduz é Jesus. E nós também devemos colocar isso na cabeça. Eu estou seguindo Jesus, dia após dia. O dia que não seguir mais Jesus, não vamos falar mais de projeto. Sim. Vai me acompanhando, não precisa anotar. Não se trata de inventar o percurso, mas de seguir como boas ovelhas que reconhecem a voz do pastor. Nós da Missão Belém temos um grande segredo para realizar isso, é o diário espiritual, que nos permite ficar ligados todo dia à palavra feita carne, que é Jesus. O diário nos mostra o passo que todo dia devemos dar. Fazendo isso, nunca ficaremos sozinhos ou perdidos, porque o nosso grande amigo abrirá o caminho. O propósito é a obediência diária à vontade de Deus. Tentar viver o propósito e caminhar com Deus. Aqui você tem o modo para diariamente seguir Jesus, que é o diário espiritual. Entende? Depois, a médio prazo, é a tua missão que você está fazendo. Longo prazo, aí você pode se perguntar, será que eu estou enxergando um pouco para onde Jesus está me levando? Será que Ele está me levando a uma vida dentro da missão, que seja, não digo Anaui, mas um serviço na missão? Para onde Ele está me levando? Está me levando para o matrimônio humano? Está me levando para uma vocação religiosa? Está me levando para o sacerdócio? Para onde eu sinto que Ele está me levando? Porque assim se pode ter uma sensação, se pode ter um desejo, entende? Se você vive todo dia seguindo Jesus, você acaba adquirindo a mentalidade de Jesus, adquirindo o gosto de Jesus, adquirindo a paixão de Jesus, aí você vai fazendo crescer em você a vontade de Deus até você descobri-la. Nesse sentido, sim. Existe um projeto pessoal que se desenrola durante a sua vida inteira. Existe um projeto pessoal de cada dia. Podemos pegar o exemplo de caminhar. Para dar um passo, precisa jogar um pouco o corpo em avante. Atenção, vamos explicar isso que é muito simples.
Você já viu, já pensou como é que as pessoas caminham? Faça este exercício quando você está lá fora. Se você quer caminhar, você não pode ficar parado. Você tem que jogar um pouco o corpo em avante, e quando você está caindo, você se protege. Aí junta aqui. Aí depois um pouco. Cada passo é uma caída. Se você fica parado, você não consegue andar, entende? Você tem que se jogar um pouco em avante. É a dinâmica do caminhar. Em vez, para correr, você vai pulando. Você não está caindo, você está pulando quando corre. Mas quando caminha, você joga o corpo em avante e se protege com a perna. Então, o projeto é se lançar todo dia um passo após o outro seguindo Jesus. É uma pequena consideração simples para dizer que todo dia é necessário o diário espiritual, todo dia é necessário renovar a nossa vida e aquela coisa que a gente já conhece. Acho que é o último. O projeto é um diálogo, uma resposta, não é sentar na mesa e decidir o tamanho da casa que você vai construir. Projeto para nós que amamos Jesus significa ir atrás dele. O projeto é uma entrega total a quem se entregou por você, Então, assim, espero que isso possa servir como uma pequena reflexão nesta manhã e que cada um de vocês possa voltar para suas casas e pensar assim, como eu posso seguir Jesus? É arrancar da cabeça a maldita frase, eu já decidi que vou ser isso. Se você já decidiu, então não vamos nem começar esta caminhada.